Sejam bem-vindos ao podcast As Origens, o podcast que a gente descobre como tudo começou. Sou a Rafa Meloni e hoje, como convidado, nós temos o CFO e vice-presidente executivo de parcerias e alianças da Pipefy, uma das maiores plataformas brasileiras de gerenciamento e automação de fluxos, que já foi considerada um potencial unicórnio. Ele também é investidor e mentor na Caravela Capital e na Endeavor e já foi CFO da Netshoes Méxicos e CEO da Max Milhas. Com vocês, André Agra. Obrigado, Rafa. Obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo propósito do podcast. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigada. Eu me interessei muito pela sua trajetória como um todo. E eu acho que o que mais me deixou muito curiosa foi que da maioria das empresas que você passou, muitas você pegou elas no começo, quando elas poderiam ser chamadas, né? Eram chamadas de startups e hoje elas são gigantescas, assim. Sim. Então, você poder participar desse crescimento e também fazer parte para isso acontecer, eu achei muito legal. Mas queria começar desde o começo, né? Tá bom. Fiquei sabendo que você começou a trabalhar bem jovem, com 14 anos. Então, se você puder compartilhar como que foi isso, o que você aprendeu daquela época, né? Que você traz até hoje. Eu acho que era outra época, né? Assim, hoje em dia acho que as coisas são um pouco diferentes, até legalmente acho que não pode trabalhar com 14 anos. Né? Mas eu venho de uma família de classe média baixa, né? Então não tive uma vida privilegiada. O meu grande privilégio de vida foi que eu sou filho de uma professora. E ser filho de uma professora, o nível de exigência dentro de casa é altíssimo, né? Então minha mãe não podia passar vergonha na escola. E o meu pai sempre foi obstinado por educação. Ele nunca cobrou absolutamente nada da gente, sempre cobrou muita educação, né? Então, para mim é meio maluco, assim, porque eu sempre fui um dos melhores alunos, mas eu nunca fui aquele nerd esforçado e tudo mais. Para mim, as coisas sempre aconteceram de forma muito natural na escola, né? Então, isso me ajudou bastante. E a vida foi me moldando até chegar onde eu cheguei, né? Então, eu tive que trabalhar e estudar muito cedo, né? E uma coisa que eu trago para minha vida até hoje eu não fico olhando para trás, assim, de verdade. Eu olho sempre para frente. Assim, tudo que está acontecendo na minha vida, eu olho para frente e falo, cara, o que aconteceu para trás e tudo mais. Então, eu poderia estar com 14 anos me divertindo mais, alguma coisa assim? Poderia. Mas essa é a minha vida, essa é a minha realidade. Eu não tenho que mudar, então eu tenho que fazer isso. E eu acho que, dentro dessa história toda, que fora a educação, né, eu acho que tem uma coisa que sempre me direcionou muito, que eu queria sair daquela realidade que eu estava. Sempre quis, né? Assim, então, morava sempre... Até hoje moro na Zona Leste de São Paulo, né? Acabei de falar para você que eu estou me mudando, né? Pela primeira vez na vida estou indo para a Zona Sul por conta da escola das crianças, né? Mas eu queria sair daquela realidade, queria mudar, queria ter uma vida melhor, que era aquilo que meu pai, acho que minha mãe, e eu sempre fiz isso, acho que muito mais por eles do que por mim, assim, de verdade. Então eu queria sair daquilo e fui fazendo as coisas. Então eu acho que todas as oportunidades que eu tive na vida eu abracei. Né? E eu lembro, né, tem uma passagem interessante, acho que o meu primeiro processo seletivo ele durou segundos, assim, né? Eu morava numa rua, meu pai era amigo do dono da padaria, e aí o dono da padaria falou, tô precisando de uma pessoa aqui para ajudar, tal, blá, 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 blá. E eu falei, eu não quero trabalhar na padaria, eu acho que eu consigo fazer muito mais do que isso, né? Com todo o respeito em quem trabalha ali na padaria, mas eu queria mais, né? E aí ele me chamou para fazer uma entrevista, aí ele falou assim, você vai ter que trabalhar aqui, blá, 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 você vai ter que trabalhar no horário X. Daí eu falei, mas no horário X vai ocupar meu horário da escola, porque eu sabia que era a única forma de eu me livrar daquele trabalho. Menti. Aí eu cheguei em casa e falei, pai, vai ocupar meu horário, o horário da padaria vai ocupar a escola, não dá. Aí eu sabia que meu pai ia falar, não. Daí meu pai, então você não vai trabalhar na padaria, não. E eu brinco que a partir daquele momento a padaria me assustou durante todo o período da minha vida. Assim, toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa muito boa para eu não ter que voltar para a padaria ali atrás. Então, assim, esse negócio foi me empurrando.
Mas aí, com 14 anos, eu comecei a trabalhar e depois a padaria, né? Eu estudava à noite, né? Acho que é muito tradicional aqui no Brasil para famílias menos privilegiadas. Estudava à noite. Fui fazer um curso técnico em contabilidade. Então, na época... E acho que é por isso que eu queria ter entrado numa excelente faculdade, mas o curso técnico ele rouba muito do conteúdo ali de você, né? E aí eu fui trabalhar com 14 anos, fui trabalhar primeiro como um assistente dentro de uma... Putz, isso é muito velho. É uma empresa que vendia enciclopédia, que hoje é o Google. Enciclopédia, Exatamente. Aí, na minha época não Entregou, tinha entregou. Google. Eu tinha que pegar um livro, procurar o que era e pesquisar e escrever. Hoje tem inteligência artificial para isso, né? E aí fui trabalhar nessa empresa. Nessa empresa fui trabalhar numa empresa de advocacia também. Até que com 15 anos, mais ou menos, eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava meio período na Caixa Econômica Federal como estagiário, porque eles tinham um estágio de técnico. E à tarde eu trabalhava com meu tio, que ele tinha uma empresa de auditoria. E aí eu comecei a trabalhar nas duas, era uma loucura, né? Porque eu trabalhava de manhã na Exatamente. Caixa, à tarde com meu tio e à noite eu estudava, isso com 15 anos. Mas, de novo, super feliz. Eu nunca fui um problema para Sim. mim. Isso é muito pesado. Não, estava ótimo. Adorava trabalhar na Caixa Econômica. É que eu acho que o fato de você ter uma motivação também, isso te facilita as coisas, Sim, né? sim. A motivação da padaria, mas também, né, Isso. de você querer chegar em um lugar, tipo, maior. Então, isso acaba Exato. deixando o processo muito mais fácil, porque você sabe que para chegar ali, você precisa fazer isso, sabe? Você precisa traçar ali. Então... Exato. E ali eu adorava. Trabalhava na Avenida Paulista, naquele prédio espelhado em frente ao Spot ali, né? Então, assim, eu estava no mundo corporativo, Sim. que é hoje a Faria Lima, na minha época era a Avenida Paulista. Então foi ótimo trabalhar ali, passei um tempo ali. Uma das pessoas que eu acho que tem... Hoje eu tento fazer retribuir exatamente o que as pessoas fizeram na minha carreira para jovens talentos, assim. E ali, na época, na Caixa Econômica, eu trabalhando ali, o Josué, que foi o meu chefe na época, ele chegou para mim porque eu fiquei na Caixa nessa via dupla, né, trabalhando em 2 trabalhos, acho que 1 ano e meio, mais ou menos. E aí chegou uma hora que não dava mais, né? E aí meu tio me fez uma proposta para eu trabalhar integralmente com ele, e aí eu resolvi sair da Caixa. A Bolsa Auxílio era horrível, mal dava para comer, literalmente. E aí o Josué ele falou uma coisa para mim, ele falou assim, André, indiferente de onde você vá, eu tenho certeza que você vai se sobressair a todo mundo, porque ele falou assim, cara, você é um cara que você casa muito bem as questões técnicas com as questões de relacionamento. Então, a única pessoa que vai impedir o seu crescimento a partir de agora é você. E eu fiquei muito com isso na cabeça. E aí vem a primeira dica de carreira, né? A responsabilidade da sua carreira é sua. Não terceirize isso para ninguém. Sim. Então, assim, quando o Josué me falou isso, eu falei, gente, a partir de agora, a única pessoa que pode impedir onde eu quero chegar sou eu mesmo. E eu assumi o protagonismo da minha carreira a partir daquele momento. Todas as decisões de carreira que eu tive, a partir daquele momento, com 15, 16 anos, foram tomadas conscientemente por mim, pensando na minha carreira. E aí vão ter outras dicas aí que eu vim dos meus outros chefes que foram ótimas também. Então ali eu acho que eu tomei consciência que a carreira era minha e não era de ninguém. Então saí da Caixa, fui trabalhar com o meu tio, estou lá com ele e tal, aprendendo bastante. E assim, nesse momento, eu acho que eu nunca olhei para o quanto que eu ia ganhar. Assim, aliás, até os 30 anos, eu nunca olhei para salário, assim, de verdade. Eu olhava muito mais para a oportunidade. Sim, mas eu concordo muito nisso. Assim, claro, depende da situação, mas você tendo ali o básico, né? Principalmente no início de carreira, às vezes vale muito mais a pena você focar no aprendizado, porque isso te dá um retorno gigantesco depois, né? Do que você ficar, mas eu quero ganhar aí, quero ganhar tanto. E no final você vai ver e você não está aprendendo, sabe? Você não está se desenvolvendo. Não, e a pior coisa é você chegar em algum lugar despreparado. Então, assim, eu sempre tomei muito cuidado na minha carreira para subir os degraus da forma correta. Então, se eu não... Porque tem um outro problema. Eu morro de medo de falhar. Morro de medo. Talvez pela minha mãe professora e tudo mais. Eu trato isso em terapia, obviamente. Mas eu morro de medo de falhar. Então, eu sempre fui muito conservador na minha carreira. Sim.
Então, não adianta nada essa euforia, essa ansiedade que existe hoje em dia de você atingir um cargo de liderança se você não estiver preparado. Aquilo vai te fazer muito mal. Acho que boa parte dos burnouts que existem hoje estão relacionados a isso, porque as pessoas chegam despreparadas. E quanto mais alto você chega na sua carreira, mais solitário você vai estar. Não tem com quem você dividir. Não tem como você usar seus filhos, sua família, seus melhores amigos como terapeuta. Tem que fazer a terapia, né? Isso é fato. Meu terapeuta que me aguente, inclusive Dr. Max, um abraço. Então, assim, ele me aguenta muito. Mas aí eu estava ali, tomei essa decisão, estava com meu tio. Aí, na época, tinha o caderno de emprego do jornal físico, né? Outra coisa super vintage aqui, gente. Tenho 45 anos, tá? E aí, eu e meu pai, a gente tinha um processo, todo domingo de manhã, nós líamos o jornal juntos. Sim. Aí, meu pai veio e falou assim, André, tem uma vaga aqui, ó, de assistente de controladoria numa multinacional. Manda seu currículo. Aí eu falei, pô, vou mandar. É lógico. E mandei mesmo, porque eu fiz um currículo. Na época eu não lembro se foi datilografado, o que foi, mas era um currículo impresso. Coloquei numa carta, coloquei no correio. E aí a Sky, TV por assinatura, me chamou para fazer um processo seletivo. Eu fui. Meu primeiro processo seletivo, eu brinco, eu sou muito vaidoso com roupa, essas coisas. E foi, até hoje eu lembro a roupa que eu tava e eu me envergonho muito. Era muito feia. Eu não estava acostumado a me vestir com roupa social. E eu tava com uma camisa gigante, horrível, uma calça horrível. Eu falei, cara, eu só pela roupa ali eu já tinha me descredenciado daquele processo. Né? Eles devem ter visto que você tentou. Aí fui lá, fiz a entrevista e me contrataram para trabalhar na Sky. Aí aquele menino, 14 anos, fugindo da padaria, que tinha 2 empregos, trabalhando, estudando à noite, conseguiu um emprego dentro de uma multinacional americana. Por que isso foi muito importante na minha vida? Por que meu pai estava me ajudando a procurar emprego? Porque eu entrei na faculdade, eu ia entrar na faculdade, estava fazendo vestibular nessa época. Eu sou um ano atrasado, né? Por conta de faço aniversário em julho e aí hoje em dia ainda é assim, né? Você atrasa ali um ano. Então eu entrei na faculdade com 19 anos. Então eu tinha ali 18 para 19 anos, tal. Depois dos 2 anos que eu tinha trabalhado ali com meu tio. E aí eu não tinha grana para pagar a faculdade. E eu não conseguia entrar numa faculdade pública, por quê? Porque eu tinha feito curso técnico, não tinha tempo para fazer cursinho também, e eu queria acelerar ali a minha carreira. Sempre querendo acelerar as coisas e tudo mais. E aí eu lembro que me fizeram uma proposta para trabalhar na Sky, e eu lembro o meu primeiro salário, R$ 827, e eu pagava 725 de faculdade. Pagava não, ia começar a pagar. Aí eu falei, pô, mãe, como que eu vou viver, né? Eu vivia, assim, eu pagava... Eu lembro que, durante os primeiros anos de faculdade, eu pagava 8, 9 parcelas durante o ano, pagava o restante com bônus e vivia no dia a dia com meu vale-refeição, alguma coisa assim. Era assim que eu vivia. E, de novo, nunca foi um problema para mim. Foi incrível. Então, eu fui trabalhar na Sky. Trabalhei na Sky por 5 anos. Entrei na Sky, na controladoria da Sky, mas lá eu migrei para a área de planejamento financeiro, que é a minha base até hoje, né? Planejamento estratégico, tudo mais. E lá eu fui tendo oportunidades. Acho que a primeira oportunidade, uma das pessoas que trabalhava comigo, ela foi implementar um ERP na época, né? Um sistema de gestão da Sky. E lembrando, eu entrei na Sky, a Sky era uma startup, que não usava esse nome ainda. Isso que eu ia perguntar, né? Porque você entrou novo e a empresa também era nova, né? Como que foi esse processo de crescimento de ambos, sabe? Não, foi incrível. Eu falo que a melhor oportunidade profissional que você pode ter, e até hoje eu repito isso para todo mundo que trabalha comigo, é quando o crescimento da empresa se confunde com o seu crescimento. Isso é lindo, isso é lindo. Isso, quando acontece, é o casamento perfeito, assim, de verdade. E na Sky isso aconteceu comigo. Então, uma pessoa saiu para implementar o sistema, e aí essa história é engraçada. Aí eu fiquei no lugar dela. Aí o meu chefe, na época, falou assim, André, você está fazendo o trabalho dessa pessoa que ela demorava 1 mês para fazer, você está demorando praticamente horas para fazer. O que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Ele estava desconfiado, na verdade, de mim, não da pessoa que saiu dali. Né? Ele falou, você está fazendo alguma coisa errada. Eu falei, não, cara, estou fazendo exatamente o que ela me falou que tinha que fazer aqui.
E aí ele começou a ver e falou assim, cara, esse cara aqui é diferente, né? Aham. Mas assim, eu não me considero diferente, nem melhor, nem pior do que ninguém. Sabe uma coisa que eu acho que eu sempre fui imbatível desde o início da minha carreira e até hoje? Porque eu trabalhei com as pessoas melhores preparadas, literalmente, durante a minha carreira, as pessoas super privilegiadas, que estudaram fora, Harvard, Stanford, que fizeram os melhores colégios aqui e tudo mais. E eu tinha que me destacar sobre essas pessoas de alguma forma. E do meu lado, o que eu conseguia me destacar era efetivamente ali na dedicação. Ninguém nunca se dedicou mais do que eu. E eu sempre... E assim, tem uma coisa também sobre mim que é... Até hoje eu não sei o que eu quero ser da minha vida. Jura? Juro, eu não sei. Então, assim... Tanto que se você pegar minha carreira, Sim. eu trabalhei em empresas totalmente diferentes. Eu nunca repeti empresas. A indústria, né? Falei assim, trabalhei em varejo, trabalhei em indústria, trabalhei em streaming, trabalho agora com software. Eu nunca repeti. E eu acho que isso tem um pouco dessa inquietude. E tem coisas que eu odeio fazer no meio desse processo como um todo. Tipo o quê? Tipo contabilidade, né? Eu sou formado em contabilidade e odeio fazer contabilidade. Então, esse meu primeiro emprego, essa minha primeira oportunidade era fazer contabilidade. Eu fazia muito rápido porque eu não queria fazer. Então, eu ia lá e acelerava o negócio, tira da frente, vamos para a próxima. E isso me dava oportunidade de pegar muitas coisas novas, assim. Sim. E coisas de outras áreas. Uma empresa nova te dá esse direito, né? Então, assim, putz, o que você quer? Putz, eu falava, eu quero experimentar agora a área de eventos. Não, na Sky eu experimentava programação. Eu escrevia reality show na época. Eu ia te perguntar isso, porque eu vi que Sim, você escrevia essa roteiros história, no Silvio isso. Santos. Porque, assim, desde sempre, eu sempre gostei muito de televisão. Televisão, eu falo para o meu terapeuta, assim, de DJ a pastor, eu não sei o que eu vou ser, mas um dia eu vou mover multidões, assim. Eu falo, essa é a minha frase, que toda vez que ele me encontra, ele fala, pô, cara, essa sua frase é demais, eu uso muito ela. E eu gostava muito de televisão. E tem uma fase da minha vida que eu acho que é importante aqui trazer, que é da minha vida pessoal. Eu perdi minha mãe com 14 anos, num acidente de carro. E isso mudou minha vida, sem dúvida nenhuma. Que eu acho que isso tem muito a ver com não olhar para trás. Porque se eu ficasse olhando para trás, eu ia me sentir um coitadinho. Exato. As pessoas iam me sentir coitadinho e tal. E eu nunca quis que ninguém me fizesse de coitadinho nessa história. Só que quando eu perdi minha mãe, minha vida se tornou uma vida muito solitária. Você imagina, né? Quem não tem mãe, a vida fica muito solitária. E aí, a TV virou minha melhor amiga, assim, de verdade. E quem cresceu nos anos 80, anos 90, sabe que a TV era o grande aliado da família mesmo, né? Aquela caixa ali, o Silvio Santos era o melhor amigo. E aí, cara, começou a surgir a história de escrevam pegadinhas e mandem para televisão. E eu comecei a escrever pegadinha e começaram a aceitar minhas pegadinhas. Então, assim, em paralelo a tudo isso, com 15 anos, eu também escrevi as pegadinhas. Eu vi que você chegou a escrever até o roteiro do De Férias com Ex. E isso foi na Sky. Aí eu escrevia, comecei a mandar, tal, conheci o Silvio Santos. Na verdade, eu falei, pô, tem a chance aqui de ser o Gugu, né? Porque o Gugu começou assim, né? Então, foi... Então, assim, eu comecei a mandar. E aí, quando eu fui trabalhar na Sky... Nessa história de experimentar, a Sky era uma empresa de TV por assinatura do Grupo Globo, que era operadora dos maiores canais do mundo. E eu tinha a oportunidade de conhecer algumas pessoas, né, durante esse processo como um todo. E aí, em 2000, eu já tinha saído da Sky, na verdade, nessa época. Eu comecei a escrever reality. Eu falei assim, vou começar a escrever. Eu fiz um curso de roteiro no meio dessa história toda. E aí falei, vou começar a escrever. E aí, de onde vinha tanta criatividade, assim? E sabe que me perguntaram isso essa semana passada lá no Google. Falou, de onde vem a sua criatividade? Sabe que eu acho que, na minha época, a gente tinha o ócio. Porque a gente não tinha celular. Hoje o celular ocupa todo o nosso ócio. Então, como eu não tinha celular, eu tinha que inventar o que fazer no tempo que eu não tinha celular, né? Então, e o ócio é a melhor coisa para a criatividade no mundo, né? Não ter o que fazer. Eu estava no Google e eles falaram assim para mim, exatamente essa frase. Aqui no Google tem um monte de gente que não tem o que fazer.
E essas pessoas que não têm o que fazer são as pessoas que criam as coisas mais incríveis aqui dentro do Google. Então, assim, eu acho que na época era muito isso. Eu não tinha muito o que fazer fora do trabalho ali, da escola, da faculdade. E eu começava a escrever. Aí eu fui fazer um curso de roteiro e eu escrevi um reality show chamado Uma Chance para o Passado. E aí, que é brega pra caramba o nome, né? Melhoraram muito o nome depois. E aí, esse Uma Chance para o Passado é o roteiro original do De Férias com Ex. Chocada! Que eu escrevi isso em 2009. Então, assim, era muito antes do tempo. E naquela época não cabia, né? Porque quem já assistiu De Férias com Ex sabe a loucura que é aquilo ali. Na época não cabia. E aí eu tinha um amigo, né, que trabalhou comigo na Sky e tal, que assumiu uma operadora. E, na verdade, eu não fiz o reality show para eles. Eu fiz o reality show pro Rodrigo Faro, pro Dança Gatinho, lá, aquele programa que eu acho que ele tem até hoje, que eu não assisto mais tanto. Você também fez desse? Não, eu fiz o De Férias com Ex para o Rodrigo Faro. Só que a produção do Rodrigo Faro cagou para mim. Posso falar cagou? Pode. Cagou para mim. E aí eu falei, eu vou colocar esse reality show para rodar em algum lugar. E aí eu cheguei para esse meu amigo, ele falou, André, tá muito à frente do tempo, tal. Daí eu falei para ele, faz o que você quiser com esse reality show, coloque isso para rodar, tal. E depois de alguns anos, tá rodando hoje na Viacom, né? Pelo mundo todo esse reality show. E esse reality show bombou. Mas foi a única coisa também, fora as pegadinhas do Silvio Santos. Uns créditos. Merecia. Mas eu fico feliz, porque assim, pô, é um negócio que bombou, é um negócio que tá com o meu nome lá atrás. Em algum momento, eu acho que eu vou retomar isso na minha vida. Eu espero que a Pipefy seja a última empresa que eu ajude a construir dentro desse processo. E eu acho que... Porque a minha geração, graças a Deus, eu acho que a gente vai viver bastante, assim, né? Porque meu pai, quando ele tinha 45 anos, ele era um velho, assim, né? Eu não me considero um velho. Se alguém me falar que eu sou um velho, eu não converso mais com as pessoas. Nem as pessoas de 60, 70, né? Agora tem a prioridade da prioridade. Exato. Gente, eu nem, quando eu tiver 60 anos, nem vou pegar a fila de prioridade. Aí, eu acho que a gente vai viver muito. E esse viver muito vai fazer com que a gente se reinvente muitas vezes. Sim. Muitas vezes. Então, isso vai ser muito bacana e eu pretendo um dia... Vamos trocar de lugar, provavelmente. Eu quero estar criando conteúdo. É o que eu quero fazer, acho que depois dessa passagem. Agora que ainda vai demorar um tempo, a gente tem planos de abertura de capital e tudo mais. Mas ali na Sky foi um pouco disso. E aí, ali na Sky, como foi a minha primeira startup, eu comecei a ser muito curioso e eu comecei a me envolver em muitas áreas. Por isso que quando você perguntou para mim qual que é seu cargo, eu sempre acumulo um monte de coisa dentro das organizações, porque eu sempre estou fazendo um monte de coisa, eu sou muito inquieto desde essa época. Sim. Então, ali na Sky também foram 5 anos, acho que de um aprendizado muito grande dentro de uma multinacional. Eu entrei, tinha, sei lá, 1.000 assinantes, aí tinha mais de 1 milhão. Então, a empresa teve que se reestruturar várias vezes. Eu trabalhei em várias empresas em uma, né? E uma coisa ali que eu aprendi também é que você tem que montar parcerias dentro de uma empresa. Então, assim, essa minha abertura... Porque a área financeira, a área de planejamento, ela te dá um certo poder dentro da empresa, né? Sim, porque você... Ninguém consegue fazer nada se não tiver aprovado por você, né? Exatamente. E eu usava isso de uma forma muito boa, assim, né? Porque eu falo... E, assim, finanças, para mim, nunca foi um fim. Finanças sempre foi um meio, assim, de verdade. Ninguém vende finanças. Sim. Assim, eu vendia TV por assinatura, mas tinha finanças ali no meio para resolver os problemas. E o planejamento financeiro faz com que você entre dentro de várias áreas. E, ao entrar em várias áreas, eu não entrava na área só para discutir finanças. Eu entrava dentro da área para discutir a área. Ao você entender o que aquela área fazia, finanças virava uma consequência. E até era muito mais fácil para explicar as limitações para o outro lado. Exato. Então, isso abriu um leque gigantesco para trabalhar em qualquer área dentro da organização, né? Então, eu fui indo ali, só que na minha época, eu estou falando aqui do começo dos anos 2000. Eu trabalhei na Sky de 98 a final de 2002, janeiro de 98 a dezembro de 2002. As pessoas da minha geração queriam trabalhar em grandes empresas. Sim. E eu sentia que eu estava muito solto assim na Sky. Sabe, hoje todo mundo quer trabalhar numa startup. Na minha época, não. Na minha época, as pessoas queriam ser pessoas mais sérias, tal. E eu falei, eu preciso me tornar uma pessoa mais séria, mais, sabe, mais com uma postura diferente.
E aí eu acabei a faculdade exatamente em dezembro de 2002. E aí me apareceu uma... Foi o primeiro processo seletivo e o único que eu fiz com Headhunter. A Michael Page, na época, me chamou e falou assim, olha, a Votorantim está abrindo uma operação internacional e eles estão em busca de alguém para ajudar eles a estruturar essa operação. E, pô, a sua história é muito boa para fazer isso, porque você é um generalista. Nunca tinha ouvido falar em generalismo, né? Hoje, putz, eu me orgulho muito de ser um generalista. Você é um generalista. Aí eu falei, pô, super topo. E aí fui trabalhar numa empresa gigantesca, nacional, mas com uma pegada já multinacional, porque o meu trabalho era cuidar dos escritórios fora do Brasil, desde aqui do Brasil. E eu fui trabalhar na Votorantim, usar terno, gravata, participar de reuniões formais. E isso foi muito importante para mim, porque eu aprendi a lidar com um público diferente, um público mais velho e tudo mais. E aí vem uma outra questão, né, que é a questão de você... Eu contrario um pouco a questão da tese de pessoas que leem muito, porque, apesar de eu ler muito, para mim, leitura e experiência passada, ela é referência para uma adaptação. Então, assim, quando eu entrei na Votorantim, eu entendi que aquele modelo que eu aplicava na Sky não ia dar certo 100% ali, mas se eu adaptasse, ia dar certo. Sim. Então, assim, eu peguei tudo aquilo que eu tinha de referência, adaptei para aquele ambiente. E eu acho que o meu sucesso hoje na nova economia tem muito a ver com isso. Quando eu entrei na Netshoes, que foi a minha primeira empresa de nova economia, eu sabia exatamente o que eles queriam, e eu tinha a receita de bolo pronta, que é exatamente o que eu tinha feito na Votorantim. Mas se eu aplicasse 100% ali, eu não teria sucesso. Então, eu tenho que respeitar a história, por que eles chegaram naquilo e tudo mais, e começar a adaptar. Então, foi exatamente isso que eu fiz na Votorantim também. Então, eu fui lá, comecei a adaptar conceitos, entender as pessoas, e foi incrível, assim. Foi uma mudança de paradigma gigantesco. Dentro da Votorantim, de novo... Eu comecei a trabalhar com pessoas incríveis, super bem formadas, inclusive com os herdeiros do grupo. Sem dúvida nenhuma, eu era a pessoa ali diferente dentro desse processo da escola. Eu estudei em colégio público a minha vida toda. Só fui para educação privada na faculdade por falta de opção, porque eu não conseguia entrar numa faculdade pública, senão eu teria feito faculdade pública. Então, assim, todo mundo ali tinha vindo do Dante, do Bandeirantes. Não tinha Avenue ainda, né, dentro na minha época, mas tinha vindo do Dante, do Bandeirantes e tudo mais. E eu vim de faculdade, escola pública e tudo mais. E, de novo, eu era mais dedicado do que todo mundo ali. Muito mais dedicado. E isso foi me trazendo também relevância dentro do grupo. E aí, de novo, as sortes, né, que vão criando. Eu fui trabalhar numa empresa de commodities, quando as commodities no Brasil estavam bombando. O Brasil, nesse momento que eu estava na Votorantim, teve a chance de virar uma grande potência do mundo, né? Porque nós somos a grande fazenda do mundo, só que a gente não produz nada aqui, né? E a gente estava ali no momento com os valores das commodities bombando e tudo mais. Economicamente, a gente perdeu a chance, eu acho, que por uma questão política, enfim. Não vamos entrar nesse tema aqui, mas por uma questão política. E eu soube nadar muito bem esse período. E quando eu estava na Votorantim, eu lembro que eu acho que a grande virada de chave os Hermílios estavam saindo, os Hermílios são os donos, né, da Votorantim, estavam saindo do dia a dia. Só que para eles saírem do dia a dia, eles queriam algum conforto, queriam criar um sistema de gestão dentro da empresa para profissionalizar a empresa. E aí eles chamaram Harvard e a GV para desenvolver o modelo de gestão. E precisavam de pessoas que estavam na operação para desenvolver esse modelo junto com Harvard e com a GV. E quem foi selecionado para isso? Você. O André. Aí eu fui e tive acesso ao que tinha. Por mais que eu não estudei em Harvard ou na GV, eu tive acesso ao que esses caras tinham de melhor de uma forma muito mais reduzida. Ou seja, eu não precisei 4 anos. Né? E na prática. Então, assim, eu não fiz MBA. Eu tive chances de aplicar para o MBA depois, porque, putz, podia estar pagando até hoje, né? Porque a questão do MBA não é ter dinheiro ou não ter dinheiro, porque você pode financiar, tem um monte de formas de você financiar o MBA, mas é que a minha carreira ela sempre foi tão intensa, com tantas oportunidades, que eu não consegui parar para fazer o MBA. Então, assim, eu ia largar um projeto como esse para fazer o MBA? Não ia. Aí eu fui
participei desse processo, aprendi ali o que tinha de mais alto padrão de gestão de empresa. Voltei para a operação depois desse projeto. Aí eu já estava na Agro, né, na Votorantim Agro. E no meio dessa história aconteceu uma coisa muito maluca. Assim, meu chefe chegou para mim e falou assim, André, a gente precisa que você se mude para Catanduva, porque a gente vai colocar uma operação lá gigantesca. O nosso maior investimento do Grupo Votorantim vai ser lá. E a gente precisa que a sua área mude para lá, para vocês controlarem tudo que está acontecendo lá, tudo mais. E aí eu falei, cara, na boa, eu não vou mudar para Catanduva. Sim. E não nada contra Catanduva, porque depois eu morei lá e adoro a cidade, mas é que naquela época eu tinha uma questão que eu não conseguia mais administrar, que era a questão do idioma. Eu não falava inglês bem, apesar de ter estudado inglês desde... Minha mãe era essa, né? Minha mãe colocou em curso de datilografia, curso de digitação e curso de inglês. Sim. E eu estudava, mas estudei na Pequim Blue Friedel, cultura inglesa, blá, 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 blá. E só que o desenrolar mesmo do idioma acontece lá fora, né? Essa é a mais pura. Hoje, como a gente... E, gente, de novo, é outra época, tá? Eu não tinha TikTok, eu não tinha YouTube, eu não tinha Duolingo, não tinha nada disso. Agora tem muita mais ferramenta, né? Contato também, vira e mexe, você encontra, né, os estrangeiros por aí. Exato. Então, é outra realidade, foi o que você falou. Total. Não tinha Netflix em inglês. Então, assim, eu falei, cara, cheguei para ele e falei assim, eu vou para fora. Eu vou aproveitar esse gancho e vou estudar inglês, porque eu preciso destravar meu inglês. Aí ele falou, pô, eu já fiz isso, meu chefe, né? O Paulo. Muito grato a ele, inclusive. Aí ele falou assim para mim, André, vamos fazer o seguinte, quanto tempo você vai ficar no exterior, né? Aí eu falei, quero ficar uns 9 meses, né? Para desenrolar, efetivamente. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, fica 3, que eu acho que vai ser suficiente, porque você tem um nível de inglês ok já, e eu pago o seu curso, a sua passagem e continuo pagando seu salário por 3 meses. Que isso, gente? Aí eu falei, caraca, meu pai querendo me ferrar lá atrás, me colocando numa padaria. Nem meu pai nunca fez isso comigo, Paulo, óbvio, né? Sim. E aí eu fui para Vancouver, foi, cara, talvez os melhores 3 meses ali da minha vida até então. Fui estudar inglês, mas eu senti que o intercâmbio é muito mais do que estudar muito inglês, mais. Né? É você se virar. Exato, eu também tive a oportunidade de fazer e para mim, tipo, o idioma, claro, era um fator muito importante, mas não foi isso, sabe? Exato. Foi o fato de eu, tipo, me desenvolver pessoalmente. Eu voltei outra pessoa, com outra cabeça, com outra forma. De você sair da sua bolha mesmo. Exato. Sair e também estar sozinho lá, né? Porque, querendo ou não, aqui, às vezes... Né? Você tem sua rede de apoio, ou família, ou amigos, ou você está confortável no lugar onde você está trabalhando. Lá, não. Tipo, lá você é um ser esquisito, assim. Isso. Então, você se desenvolver... Você é mais um. Você também se montar lá, porque você tem a oportunidade de, tipo, pessoas que não te conhecem nada, assim. Exato. Então, você explorar também outros lados, né? Outras formas de pensar também. É isso. E, assim, para mim foi importante por vários motivos. Pelo inglês... Apesar dos asiáticos ficarem indignados comigo, porque eles falavam, cara, esse cara acaba a aula, ele vai para a rua, ele sai toda noite, volta aqui muitas vezes virado, e ele fala inglês muito melhor que a gente. Eu falei, é por isso, gente, inglês se aprende na rua, não é estudar livro, eu fico no Brasil, porque lá eu consigo ler, né? Aqui era assim. Então, ali foi ótimo para mim, eu acho que nesse sentido, mas eu acho que ali mostrou efetivamente, eu acho que quando você está sozinho numa experiência dessa, quando ninguém te conhece... Primeiro que é um banho de humildade, né? Aqui você é alguém, lá você não é ninguém, ninguém te conhece. Só que eu sempre fiz conexões com as pessoas muito rápido, né? E ali eu percebi uma questão que, para mim, como líder, hoje é muito importante, assim. Eu consigo entender muito rápido o contexto de vida das pessoas, porque as pessoas me contam. Então, assim, quem sentar do meu lado num avião e não quiser conversar, põe o fone de ouvido, tá? Porque eu vou puxar assunto. Então, assim, e é aquela, se eu faço um voo de 8 horas com a pessoa, eu saio do avião, a pessoa tá me dando o endereço e o telefone dela, falando, putz, ou me convidando para o aniversário dela. Eu tenho várias histórias boas, assim, também. Eu já fui parar em aniversário de pessoa famosa por conta disso, assim. É uma loucura. E ali eu aprendi isso, que eu estava do lado de pessoas, estava todo mundo no mesmo perrengue que o meu, porque ali
a forma vulnerável que você fica num intercâmbio, ela te ajuda a se descobrir como pessoa, Exato. a entender o que você tem de melhor. E ali eu entendi que o que eu tinha de melhor para oferecer para a sociedade era justamente entender o contexto das pessoas e ajudá-las. Sim. E hoje eu faço isso como líder. Hoje o meu papel de liderança não é desenvolver tecnicamente as pessoas, tanto que eu contrato muita gente hoje que tecnicamente conhece muito melhor do que eu aquela área. Só que eu consigo tirar o potencial de uma forma tão forte daquelas pessoas, porque eu me preocupo de verdade com ela, tanto na vida pessoal quanto profissional, porque esse negócio, duas vidas. Eu não acredito nisso. Assim, Não. eu tenho minha vida profissional e uma vida pessoal. Gente, não existe, você tem uma vida. E eu vou. Tem um exemplo muito claro comigo agora, que eu acho que quando o Nick nasceu, agora meu segundo filho, eu tenho uma filha de 13 anos, a Nina, e tenho um filho de 3 anos, o Nick. São 10 anos de diferença, com a mesma esposa, né? Que todo mundo fica, casou de novo? Não casei de novo. Amo minha esposa e é a mesma esposa. Então, eu tenho 2 filhos. Quando o Nick nasceu, ele nasceu em dezembro, sagitariano. O moleque vai ser maluco. Vai ser uma loucura. E ele nasceu no meio do planejamento estratégico da empresa. E eu abandonei o planejamento estratégico na metade dele e fiquei 2 meses, 100% dedicado ao Nick. 100%. E deixei o trabalho totalmente de fora. Ou seja, eu estava cuidando da minha vida pessoal. Exato. Quando a Pipefy for abrir capital, ou essas semanas que eu passei nos Estados Unidos, geralmente eu fico longe da minha família. Sim. Eu estou cuidando da minha vida pessoal. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio no meio dessa história. E eu acho que para acabar com essa história, você está muito do lado pessoal, muito do lado profissional. Tudo tem que ter começo e fim. Eu sabia que depois de 2 meses eu ia voltar para o trabalho e ia cuidar do Nick e do trabalho. Sim. Quando eu for abrir capital da Pipefy, eu sei que eu vou ficar 3 meses enfurnado em alguma sala de Nova York, só que depois eu vou voltar a viver com o Nick e com a Pipefy. Então, assim, você tem que buscar o equilíbrio. E tudo tem que ter prazo para finalizar. Porque eu acredito que o que causa burnout nas pessoas é quando a pessoa entra dentro de um ciclo que ela não vê fim. Então, ela fala, gente, eu estou aqui dentro de um trabalho e esse trabalho eu não estou vendo fim, não estou vendo fim, não estou vendo fim. Aí a pessoa começa a trabalhar. E não é nem a questão de trabalhar muito ou pouco, o burnout. É a questão que você não vê saída para aquilo que você está. Então, se você começa durante a sua carreira toda... E uma coisa também que eu tenho na minha carreira, eu tiro algumas férias durante a minha carreira, alguns sabáticos, né, que agora chama-se de sabático, mas porque eu acho que eu vou trabalhar tanto até o final da minha vida, e eu quero trabalhar até o final da minha vida, não no ritmo que eu estou hoje, obviamente, que eu acabo tirando alguns... Quando eu saí da Netshoes, que foi uma jornada super intensa de 5 anos ali, eu fiquei 1 ano fora do mercado, cuidando da minha família, cuidando da minha cabeça e tudo mais, que é uma outra coisa que o intercâmbio me ensinou. O intercâmbio, ele deu clareza para mim de várias coisas. Do que eu queria para a minha vida, do que eu queria para a minha carreira, das melhores coisas que eu tinha, das piores coisas que eu tinha também como ser humano. Ele me deu muita clareza. Se você só faz, você fica maluco. Eu estava vindo exatamente para cá hoje. Eu adoro Five Guys. E todo mundo... Eu sou famoso por isso. Assim, eu vou para os Estados Unidos, eu como no Five Guys todos os dias. E não é pelo lanche, é pelo amendoim, tá? Quero deixar isso bem claro. Aquele amendoim grátis. E aí eu nunca sei se eu tô no Five Guys porque eu tô morrendo de fome, e aí ele é bom pra caramba, ou se ele é bom pra caramba de verdade. Porque geralmente eu vou nele quando eu tô morrendo de fome. E aí eu estava lendo sobre o Five Guys. E o Five Guys, ele vai totalmente na contramão do McDonald's, porque é aquele promoção, conta os centavos e tudo mais. O Five Guys, ele faz um marketing de produto. Ele se preocupou com o produto dele, de forma despretensiosa. Ele falou, eu não vou bater no McDonald's, não quero promoção nem nada. E ele cobra o dobro do valor do McDonald's e ele vende... Não tanto quanto o McDonald's, porque não tem tantas lojas quanto o McDonald's, mas ele tem um produto incrível. E o Five Guys ficou 5 anos só com 5 lojas para desenvolver o melhor hambúrguer dos Estados Unidos, a melhor experiência de hamburgueria dos Estados Unidos. Então, assim,
Esse período, hoje, ninguém se dá. Todo mundo quer ficar milionário da noite para o dia. Todo mundo quer atingir Ansioso, o primeiro milhão de seguidores da noite para o dia. E as pessoas precisam entender que isso é exceção, isso não é regra, senão isso vai matar a gente, assim, de verdade. E olha que hoje eu estou num mundo muito rápido de startups, onde a gente, sim, tem essa obrigação. Mas, no nosso caso, é que... Uma outra coisa que as pessoas até tiram barato da minha cara, que eu dou muito, eu falo contexto, né? Eu sempre abro a Tall Hall falando, gente, vou dar contexto para vocês, mas contexto é muito importante. Por que a gente precisa entregar uma empresa muito rápida dentro da nova economia? Porque por trás da gente tem investidores que colocaram dinheiro e eles precisam de retorno. Se eles precisam de retorno, ou eles colocam no CDB a 15%, ou a gente tem que dar um retorno maior para eles dentro daquele período. Então, é uma conta matemática, assim, por isso que ele é rápido. Mas na vida, quando você estiver fundando alguma coisa, eu acho que você tem que se preocupar muito mais em ter o melhor produto, ouvir muito o seu cliente. A partir do momento que você engatar esse ponto, aí você vai embora, vai embora. Você mesmo desenvolveu, né, um playbook baseado nisso, porque você tem muita experiência de estar ali do lado do fundador. Normalmente é alguém mais jovem que você, né? Exato. Você relatou. E aí você traz essa maturidade para o negócio, né? Isso. Mas tem o momento certo para o empreendedor entender quando ele deve insistir e quando ele deve aceitar o não, sabe, que você traz? Então, eu não vou falar o nome deles, né, porque eu não quero expor aqui, mas assim, eu sou famoso na nova economia por falar não para o empreendedor. Poucas pessoas têm coragem de falar não para o empreendedor. E eu falo muito mais não para o empreendedor do que sim. Por quê? Porque eu ouvi uma frase do Zé Rogério, que é um guru de carreira, é o cara que construiu a TOTS ali junto com o Laércio, e ele falou assim, André, porque quando eu entrei na Netshoes, e ele que me contratou lá, eu ia reclamar para ele, falei, cara, tudo errado, né? Porque eu tenho essas fases também, né? Tudo errado, não vai dar certo. Ele falou assim, André, tenha paciência. A maior empresa que o empreendedor trabalhou é a empresa dele. Então, ele tem muito menos experiência do que você. Então, você tem que ter paciência. E eu acho que trazer essa maturidade do não para o empreendedor é super importante. Só que não é um não por não. Essa é a grande diferença também. É um não embasado, um não com profundidade, um não com dados e fatos. Falei, cara, você vai por esse caminho... A minha experiência lá atrás me trouxe para isso, para isso, para isso. Olhando aqui para a sua empresa, e acho que por isso que a área de dados acaba sempre caindo comigo dentro desse processo, e eu não sou uma pessoa de dados, mas eu falo, olhando para os dados da sua empresa, você vai por esse caminho. Quando você tem um dado embasado, por mais que ele não aceite, porque ele não vai aceitar naquele momento aquele não que você está dando, eu falo que todo empreendedor precisa de um banho. Ele precisa ir para casa, voltar. Tem até uma situação engraçada. Uma vez eu entrei num embate muito forte com um empreendedor de uma dessas 3 startups que eu ajudei a construir, e ele falou, você está demitido. Daí eu falei, para você? Para mim. Aí eu falei, nunca tinha sido demitido na vida. Aí ele falou assim, você está demitido. Aí eu falei assim, cara, você está me demitindo mesmo por causa disso? Daí ele falou assim, tá bom. Eu falei, tá bom, beleza. Fui embora, fui para casa e tal. Eu falei, eu acho que ele não me demitiu de verdade. Eu voltei para trabalhar no outro dia. Não recebi o RH, não me procurou nem nada. Aí eu encontrei ele no elevador, olha que coincidência. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu não te demiti ontem. Eu falei, mas você estava falando sério? Já que você está aqui, volta a trabalhar. Aí, exatamente o que eu tinha falado para ele um dia antes, quando eu abro a página da nossa empresa, estava lá exatamente o que eu tinha falado. Eu falei, cara... Então, assim, você tem que ter coragem. Assim, só que você tem que estar embasado. Você tem que criar... Assim, uma das coisas que porque, assim, é muito difícil, você imagina, um empreendedor, na grande maioria das vezes... E assim, de novo, quanto mais alto você chega, mais solitária fica a história. Isso para todo mundo, porque você nunca sabe quem está se aproximando por você por interesse e tudo mais. E é a vida, é assim que acontece. E o empreendedor é isso. Imagina que... E essas empresas que eu passei, todas elas viraram empresa de bilhão, viraram unicórnio.
Então, você imagina que qualquer percentual de bilhão são milhões de dólares. Então, assim, você nunca sabe se a pessoa está ali por interesse próprio ou por interesse coletivo. E essa é parte da minha mentoria. Eu faço mentoria para empreendedores na Endeavor. E eu falo para ele, cara, o que vai ditar o sucesso da sua empresa a partir desse momento são as pessoas que estão à sua volta. E isso não serve só para empreendedores. Serve. Você vai ser coordenador? O seu sucesso é o sucesso da sua equipe. Se você tiver uma equipe ruim, Sim. você é ruim. O ambiente te influencia também, Total, né? total. Hoje, na Pipefy, o Alessio fala muito isso. Ele fala assim, cara, não venha me falar mal da sua equipe, porque sua equipe é você. Então, assim, se sua equipe está com um problema, você está com um problema, né? Então, você estar do lado de um empreendedor, a primeira coisa que você tem que fazer é ganhar a confiança dele e deixar muito claro para ele que você está ali pelo coletivo e não pelo individual. Se o coletivo der certo, o individual vai dar certo. Eu toda quarta-feira eu vou para o escritório praticamente todos os dias, e quarta-feira o time de vendas vai para o escritório. E eu entro quarta-feira na sala e falo assim, gente, meu sonho é que todos vocês tenham um apartamento no Central Park. Aí todo mundo, André, que legal. Daí eu falei assim, não é legal não, porque eu também vou ter, se vocês tiverem. Porque vai ser uma consequência dessa história. E eu acho que esse é o mindset. Sim. Se aquelas pessoas em volta de mim tiverem sucesso, eu vou ter sucesso também. Então, a partir do momento que o empreendedor entende que eu estou ali para protegê-lo, e estou mesmo, porque trabalhar em mercado de capitais é um risco gigantesco. Então, assim, por mais que eu esteja numa cadeira de CFO, eu sou um cara que olha para o negócio e não efetivamente para finanças. Porque o que acontece? Dentro do mercado de capitais, conforme você vai tendo dinheiro, recebendo dinheiro de investidores, todo mundo vê, né? Na Pipefy a gente já recebeu 150 milhões de dólares de empreendedores. Meu Deus! No mundo, né? Assim, os melhores investidores de SaaS do mundo investem na Pipefy. E não sei se você sabe como que eles investem, né? O fundo de investimento. O fundo de investimento investe como o Comitê Olímpico Americano. O que eles fazem? Eles vão dentro... Por que o esporte americano é tão bom, né? Eles vão dentro das escolas americanas e eles falam, cara, tem um nadador ali com 14 anos que ele faz 100 metros, sei lá quanto que é 100 metros, mas faz em, sei lá, 20 segundos. Cara, o Phelps, quando ele tinha 14 anos, ele fazia em 19. Se eu der uma treinadinha nesse cara, esse cara vai virar o Phelps. E os VCs americanos fazem a mesma coisa. Eles olham e falam assim, pô, essa Pipefy aqui, com 5 anos, ela tem um índice aqui que, sei lá, a ServiceNow tinha na idade dela. Então, putz, eu vou investir nela. Então, assim, só que esses investimentos eles caem dentro da empresa e, obviamente, que eles vão levando uma parte da empresa. Sim. E se quanto mais investimentos eles receberem, menos eles tiverem, mais eles vão sendo diluídos, a participação dele vai diminuindo. Não é que ele continua dono da empresa e tudo mais. Então, tem um monte de pegadinha por trás de investimento. E, geralmente, o que eu faço é proteger o investidor para que a gente seja diluído o mínimo possível dentro desse processo e ele continue dono da empresa. Sim. Então, quando ele percebe que eu estou ali, junto dele, que eu estou ali olhando o coletivo, não estou olhando o individual, as coisas deslancham, assim, de verdade. E, baseado também em toda a sua trajetória, você tem muito essa visão, né? Você também é investidor, né? Sim. Então, conseguir enxergar no futuro o que essa empresa consegue, aonde ela consegue chegar, assim. E, na sua opinião, também baseado no seu playbook, né, de modelos de gestão, de organizar as startups, organizar as empresas, quais são os pilares que as empresas, startups, elas têm que ter bem estruturado desde o começo? Sim, eu acho que são duas questões sobre o modelo de gestão. O modelo de gestão ele vem de grandes empresas. Eu aprendi o modelo de gestão lá. O modelo de gestão nada mais é do que um planejamento estratégico que ele foque na principal necessidade de curto prazo daquela empresa. Quando eu apliquei o modelo de gestão na Netshoes, a questão ali estava vinculada à eficiência. Então, a gente precisava transformar a organização numa organização eficiente para a abertura de capital dela. Então, a gente vai, identifica... Não é uma receita de bolo igual para todas as empresas. Então, eu tenho que identificar qual é o principal ponto. E ali a gente falou assim, pô, a gente já tem hoje, sei lá, 80% do mercado de artigos esportivos no Brasil. Sim. O que eu preciso fazer aqui? Então, fui lá,
tirei o comprador de artigos esportivos do centro. Aliás, desculpa, tirei o artigo esportivo do centro e coloquei o comprador de artigos esportivos e falei, para isso aqui crescer de forma sustentável, a partir de agora, eu não vou vender só artigos esportivos para esse cara. Eu vou vender produto para bebê, produto para beleza, fashion. E aí você começa a desenhar isso e você começa a direcionar as áreas para atingir o principal objetivo da empresa. Então, esse é o modelo de gestão. Hoje, dentro da Pipefy, o nosso caso é growth, é crescimento, é execução. Então, a gente tem uma estratégia definida para essa empresa chegar a um nível de faturamento de 100 milhões de dólares daqui 2, 3 anos para que a gente abra capital nos Estados Unidos. Esse é o nosso grande objetivo. E a gente, obviamente, quer se tornar uma das maiores tech companies do mundo para que, cara, a gente coloque a bandeira do Brasil. E assim, é uma loucura. O que a gente está querendo fazer é uma loucura muito grande, né? Mas a gente vai conseguir. Então, assim, o modelo de gestão ajuda nisso. O modelo de gestão também é uma outra forma de eu ganhar a confiança dos empreendedores. Porque eu dou clareza para ele do que ele precisa fazer e como ele tem que fazer. Porque nós, brasileiros, somos muito criativos. Então, você chega dentro de todas as empresas, eles têm planejamento estratégico. Como executar, eles não têm a mínima ideia. Então, o meu trabalho é executar o planejamento estratégico dentro desse processo. Então, assim, os pilares estão na estratégia e você saber onde você quer chegar. A partir desse momento, você começa a bater o bumbo. E aí, a sua segunda pergunta, como que você falou dos pilares e... dos pilares que eles precisam ter bem estruturados desde o início, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que ter muito bem estruturado desde o início é o mindset de escassez, né? Assim, ele tem que saber que aquele dinheiro que ele está usando, ele tem que levar ele até um determinado ponto e fazer as coisas chegarem lá e ter muito claro o que ele quer no meio daquela história toda. Isso é o André executivo falando. O André investidor, dificilmente, e eu vou falar uma coisa aqui que é totalmente contraditória ao que a maioria das pessoas pensam, dificilmente eu invisto em um produto. Na maioria das vezes eu invisto no fundador. Porque produto a gente muda. Então, assim, eu tenho um produto ruim, hoje eu tenho acesso aos melhores desenvolvedores do mundo que vão fazer aquele produto ficar maravilhoso. Agora, fundador, você não muda. Mas o que o fundador tem que ter para chamar a atenção de investidor igual você? Ele tem que querer muito alguma coisa que ninguém conseguiu fazer até hoje. Assim, ele tem que ser louco. Eu falo, quando eu conheci o Alessio, e ele falou assim, André, eu quero construir uma das maiores tech companies do mundo, proveniente de uma cidade que ninguém no mundo conhece, que é a Pipefy de Curitiba, né? Aí eu falei, cara, ou esse cara é muito louco, ou ele é muito inteligente, ele está tentando fazer uma coisa aqui que eu não peguei o que é, né? Porque eu não sou tão inteligente. Aí eu descobri que ele era os dois. Ele era louco e ele era muito inteligente também. Então, eu acho que essa é a característica. Assim, obviamente que não é só loucura e inteligência, né? O cara tem que... O Alessio é um cara que tem uma visão de produto incrível, assim. Então, se você é visionário do ponto de vista de eu quero criar isso e você já tem a primeira base criada, porque assim, é muito importante para você buscar um investimento no mercado, você ter o seu produto testado. Você ter ele... E, obviamente, quando você sai ali da venda para os amigos e vai para vendas para pelo menos uns 10 clientes ali, aí é a hora de você buscar investimento. Porque aí eu sei que eu tenho um cara muito bom e eu sei que ele tem um produto que se vende dentro desse processo, né? Então, se você tem um cara visionário, com uma mínima experiência prévia naquilo que ele está falando, se ele já testou aquele modelo, ele tem profundidade, isso é incrível. A minha mudança para a nova economia vem por um fundo de investimento, né? Eu saio da Cosan, vou para um fundo de investimento e eu viro o que eles chamam de business finder, que é buscar negócios no mercado. E eu brinco que eu fazia a gente sair chorando de dentro da minha sala, porque o cara entrava falando, eu tenho o melhor produto do mundo. E eu fazia ele acreditar que ele não tinha absolutamente nada na mão. Porque assim... mas assim, não tinha, senão ele ia ficar ali na vida mas toda. Esse choque de realidade é importante. É mesmo. importante. Tipo, dá dó, mas é isso que você falou. O bom
é que os nãos que você dá vão guiando a pessoa, né? Porque também só falar sim, 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 no final das contas, Não. não leva em lugar nenhum. Assim, você ilude a pessoa e... E isso acontece comigo a minha vida toda, tanto na escolha E eu já fiz muita. Assim, eu já fiz muita besteira em investir em produto. Assim, eu investo em produto, eu olho, e realmente o cara tinha o melhor produto do mundo. Só que ele não tinha a mínima ideia de como colocar aquilo no mercado. Então, assim, investir em perfil de pessoa é muito bom para mim, tanto como investidor e como executivo também. Hoje, dentro da Pipefy, a gente tem dois valores. Um relacionado a People First e um outro relacionado a Execution. Para mim, a melhor pessoa e o melhor líder é quando você entende a intersecção dessas duas coisas. Assim, eu ganho todo ano uma referência como People First dentro da Pipefy. Porque realmente eu me preocupo muito com as pessoas, tanto no Sim. contexto profissional quanto pessoal. O meu trabalho não é trazer gente preparada do mercado para replicar a receita de bolo dentro da Pipefy. Eu prefiro 1000 vezes pegar um menino, que é um analista, e transformar ele em diretor. Esse é o meu trabalho, esse é o meu propósito ali dentro. Só que eu sou muito sincero com essas pessoas. Se elas não tiverem performance, Sim. elas não vão se dar bem comigo. Então, a intersecção das duas coisas, tanto para empreendedorismo quanto para o mundo de liderança, é muito importante. E eu acho que isso também foi o que te ajudou muito a chegar nas cadeiras tão altas que você chegou, né? Sim. Ser CFO da Netshoes, CFO da Pipefy, CEO da Max Milha, é ter essa visão de realmente desenvolver as pessoas ao seu redor, né? E não ficar Exato. focado em você mesmo. Eu acho que essas né? E me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo que essas pessoas que estão nessas cadeiras altas, elas têm essa visão exatamente de desenvolver as pessoas, né, da organização como um todo para todo mundo andar junto, não elas próprias. Eu vou te dar um exemplo que para mim foi incrível, assim, que eu acho que traduz muito bem isso que você está falando. Não lembro o ano agora, mas todo ano Harvard pega e faz uma definição dos melhores CEOs do mundo. E aí teve um ano que estava o Bezos, o Zuckerberg e um brasileiro que era o CEO da Vale. Aí todo mundo falou, cara, mas que loucura é essa, né? Como que esse cara virou o melhor CEO, um dos melhores CEOs do mundo, né? Dentro dessa lista tão seleta. E foram perguntar para esse cara o que ele fazia. Aí ele falou assim, eu tenho 16 cadeiras super importantes dentro da minha organização, da Vale. O que eu faço é garantir que as melhores pessoas estejam sentadas nessas 16 cadeiras. O resto é consequência. Baseado nisso, dentro da Pipefy, nós desenvolvemos uma métrica que chama Right People on Key Seat. Hoje, a gente, baseado na estratégia, no modelo de gestão, a gente define as cadeiras que são importantes para esse momento dentro da Pipefy. Por exemplo, a gente agora está no meio de uma transformação de AI muito forte. As melhores pessoas que eu tenho que ter dentro da Pipefy, nesse momento, são as pessoas que estão desenvolvendo AI para a gente. Então, eu tenho que cuidar dessas pessoas da melhor forma possível. Não que as outras pessoas não sejam importantes, mas a importância dessas pessoas dentro desse processo é muito importante, inclusive para as outras pessoas. Então, eu acho que o nosso trabalho como líder, e quem entende isso muito rápido, é cuidar de pessoas no final do dia. É saber que as melhores pessoas estão sentadas nas cadeiras mais importantes. Eu fui gestor da área de dados por muitas vezes. Eu não entendo nada de dados, gente. Assim, eu sei analisar dados, sou analítico, mas por trás, o que tem na cozinha, eu não tenho a mínima ideia. E aí, o que eu faço? Vou lá e contrato as melhores pessoas para fazer dados dentro do mercado e garanto que elas estão fazendo o melhor trabalho ali baseado no resultado delas. Então, assim, não tem que ter... Eu já trabalhei com TV por assinatura, commodities, fundo de investimento, varejo, comprava milha e vendia passagem aérea e agora SaaS. Veja que são coisas totalmente diferentes. Sabe por que eu fazia isso? Porque eu contei uma sensibilidade muito boa do ponto de vista de saber quem são as melhores pessoas que estão trabalhando comigo. E não existe coisa melhor do que essas pessoas estarem literalmente casadas com você no dia a dia. Quando eu entrei na Max Milhas, a gente tinha um problema muito grande em BH. A gente está muito mal acostumado em São Paulo, né? Tem uma abundância gigante de mão de obra aqui, de liderança, pessoas trabalhadas. E, cara, não estava muito longe, estava em BH.
não é fácil contratar liderança, Sim. porque a gente queria uma liderança para uma operação que não viesse de central de atendimento, viciada e tudo mais, e a gente tinha que trazer gente de fora. Daí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver essas pessoas que estão aqui para liderar. A partir do momento que você desenvolve pessoas que para liderar e você dá chance para essas pessoas vão performar muito melhor do que pessoas que você Com traga do certeza. outro lado. Assim, eu hoje, e de novo, André, de onde você tirou isso? Fizeram isso comigo. Assim, quando me deram chances na minha vida de fazer coisas incríveis, coisas que eu não tinha a mínima ideia de como fazer. Eu fui trabalhar no e-commerce, quando ninguém sabia nem que era e-commerce no Brasil. E aí eu fui, do nada, eu virei General Manager, CFO de uma operação no México. Eu nunca tinha... Cara, não conhecia ninguém no México, não sabia como aquilo ali funcionava. Com o tempo eu fui criando, e hoje eu estou na área de alianças e parcerias, tem muito a ver com isso. Porque eu escalei uma operação no México baseado em pessoas e empresas que eu fui conhecendo que foram me ajudando a fazer isso lá. Hoje eu estou tentando fazer a mesma coisa na Pipefy, né? Então, assim, é incrível. E eu acho que essa questão de assumir uma cadeira também tem a questão de escolha de sair dessa cadeira, né? E eu queria fazer essa última pergunta para você, porque você fez essas movimentações, eu acho que muito bem, né? Você nunca foi demitido, mas você pediu demissão de empresas gigantescas quando você estava muito bem posicionado. Como que foi isso? Como saber o horário de sair? Então, essa é uma pergunta bem interessante, assim, e eu penso muito nisso. Eu falo, gente, como que hoje eu estou inserido em inteligência artificial? Porque, assim, eu estou com medo, assim, de verdade. Eu tento... Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava pensando na nossa conversa, eu falei, eu tenho que parar de falar que eu estou assustado com inteligência artificial, porque eles falam, cara, se esse cara que está desenvolvendo inteligência artificial está assustado, imagina o que ele vai passar de mensagem para as outras pessoas, mas não consegui achar outro verbo do que assustador, ou assustado, ou Estou Impressionado. assustado, impressionado. É que é mais que impressionado, porque quando eu estou impressionado com alguma coisa, eu consigo explicar ela. A inteligência artificial, se eu falar que eu consigo explicar o que ela tem de potencial, eu vou estar mentindo, assim, porque é uma coisa. A gente está aqui conversando, ela está se desenvolvendo. Exato. Então, assim, é uma coisa gigantesca. Aí eu fiquei pensando, poxa. Que bom que eu estou do lado da inteligência artificial nesse momento, porque eu acho que eu estou do lado que vai ganhar essa história. Do mesmo jeito que aconteceu com a commodity, do mesmo jeito que aconteceu com o e-commerce, mesmo jeito que aconteceu com o VC lá atrás. Então, eu acho que minimamente eu tomei decisões certas de onde estar naquele momento. Essas decisões, de novo, vieram daquela história lá de trás, que quem toma a decisão da minha carreira sou eu. A minha esposa, ela tem uma amiga que é terapeuta e ela fala, eu queria ser sua terapeuta. Porque parece que você... Ela usou essa palavra, mas eu não faço isso, tá? Ela falou assim, parece que você caga para o que você está fazendo. Eu falei assim, não. Porque ela falou assim, eu fico desesperada quando eu vejo as pessoas perder emprego. André, e você vai lá, você dá tchau pro emprego. Exatamente, você fez isso várias vezes. E aí você vai pro outro e aí você continua tendo o mesmo nível de sucesso ali. Eu acho que tem várias coisas aqui. Acho que a primeira é aquela história que eu te falei. Eu nunca olho para trás. Para trás, para mim, é uma referência. Eu estou olhando sempre para frente, sempre para frente. O que aconteceu lá atrás, sou muito grato, mas ela, para mim, é uma referência. Em segundo lugar, eu acho que, e isso pode parecer um pouco soberbo e tudo mais, eu confio muito em mim. Eu sei que eu consigo fazer as coisas. Se outra pessoa consegue fazer, eu falo muito isso para as pessoas que leem muito. Eu falo assim, cara, se alguém escreveu alguma teoria dentro desse livro, eu acho que você é capaz de escrever também. Porque por que você tem que ser o copiador de tudo? Exato. Na Max Mias, o pessoal me chamava de Deadpool. Eles falavam, você é o anti-executivo. Porque como eu não tinha os vícios daquela indústria, eu fazia tudo diferente do que as pessoas que têm vício faziam efetivamente. Então, isso me ajuda bastante. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que a minha tomada de decisão ela está muito vinculado à minha inquietude quando as coisas começam a ficar estáveis. Então, assim, quando eu tomei a decisão de sair da Sky, foi uma decisão muito pessoal de que eu precisava
me desenvolver para uma empresa muito mais séria, muito mais estruturada, que era a Votorantim ali naquele momento. Quando eu resolvi sair da Votorantim e ir para a Cosan, ali tinha uma questão onde a Votorantim tinha um plano de carreira tão bem definido Sim. para mim que eu falei, pô, não é isso que eu quero. Eu não quero um plano de carreira definido, eu quero risco. Eu quero... E aí eu fui tomar muito risco dentro da Cosan. Quando eu saí da Cosan e fui para o fundo de investimento, ali foi uma questão pessoal minha que eu queria sair da Faria Lima, tomei essa decisão. Minha filha tinha nascido e eu estava muito insatisfeito com a minha vida pessoal ali. Eu falei, eu não quero ver minha filha crescendo dormindo, porque eu trabalhava 14, 15 horas por dia. E ninguém entendia nada naquele momento, porque uma coisa é você sair de uma empresa porque você recebeu uma proposta melhor, dinheiro, bababá. Eu estava saindo pela minha filha. Ninguém consegue, tá aqui uma filha para você. Contra... Toma aqui a decisão. Mas ali eu acho que foi uma decisão... Aí, quando eu saí do fundo, fui para a Netshoes, porque eu queria efetivamente executar a nova economia. Depois fui para Max Milhas ali, porque eu vi uma cultura linda que eu queria estar inserido e tudo mais. E quando eu fui para Pipefy, pela primeira vez na minha vida, eu me senti responsável em criar algo brasileiro que impactasse a vida do mundo, efetivamente. Mas a minha grande decisão sobre todos esses pontos, primeiro, está na clareza da minha carreira. Eu acho que uma dica que eu sempre dou para as pessoas que vêm me perguntar sobre carreira e tudo mais, e aí todo mundo fala, você tem uma carreira tão bem-sucedida. Minha carreira, ela é bem-sucedida, mas, obviamente, cheia de dores e percalços no caminho, nada é fácil. Mas eu tomo decisões, eu sei o que eu quero da minha carreira para os próximos 5 anos. Eu nunca tomo decisões acima de 5 anos. Porque quando você toma decisões de 5 anos, aquelas decisões que você tem tomado no curto prazo, elas vão te levar para aquilo. Então, hoje, se você é analista de marketing, você quer CMO, você quer ser CMO, você tem que fazer coisas que vão te levar a CMO. Ou se você quer fazer uma transição de carreira, você é um analista de marketing, você quer ser CTO, você quer ser dev, você tem que fazer coisas dentro do marketing que vão te levar efetivamente àquilo. Então, eu sempre tive muito claro o que eu quero nos próximos 5 anos da minha vida e eu fico muito antenado, obviamente, do que está acontecendo no mercado. Então, isso vai levando. Uma outra coisa, eu tenho um autoconhecimento muito grande. Eu sei o que me faz bem e o que me faz mal. Desde os 30 anos, eu paro uma vez por ano e vou fazer um autoconhecimento e vou entender um curso, ler alguma coisa. Isso é muito importante. Você se autoconhecer, saber o que te faz feliz é muito importante. E aí, a partir do momento que você tem uma carreira bem definida, a partir do momento que você tem um autoconhecimento, porque que as pessoas acham que é loucura, mas essa força que eu sei que eu tenho, que eu posso entregar e tudo mais, vem muito disso, porque eu sei que eu sou capaz de fazer. Então, se você tem autoconhecimento, você tem uma carreira bem desenhada, a partir do momento que as coisas começam a ficar estáveis, porque a estabilidade me faz mal, porque eu sei que o autoconhecimento... Zona de conforto me faz muito mal. Por isso que eu estou, mesmo quando eu estou 6 anos dentro da Pipefy, eu já passei por umas 5 áreas dentro desses 5 anos. Mesmo dentro de empresas que eu fico muito tempo, eu mudo muito, porque essa inquietude, porque a estabilidade me faz mal. E eu encontrei essa instabilidade dentro da nova economia, porque eu me conheço. Então, se você se conhece, você tem uma clareza sobre a sua carreira, você começa a fazer coisas que te fazem bem. E as minhas decisões foram muito focadas nisso, em planejamento de carreira, de curto prazo, longo prazo, você nunca sabe o que você vai ser. Quero ser primeiro presidente latino dos Estados Unidos. Putz, está tão longe que eu não sei nem o que fazer agora para chegar lá. Agora, se eu definir que eu estou numa posição de CFO e quero ser CEO, putz, fica muito mais legal. Ou eu quero ser CFO da Unilever. Mas eu consigo definir o que eu quero fazer a partir desse ponto. Mas eu acho que se você tiver essa clareza, mas o ganho e perde dessa situação é o autoconhecimento. Assim, tem uma teoria também que eu aprendi com o Alessio, que ele fala, cara, se um atleta... Eu sou ex-atleta, joguei vôlei também, a gente nem entrou Federado, né? Federado. Mas o Alessio ele fala assim, se um atleta de alta performance ele precisa de uma equipe para cuidar dele, por que um executivo de alta performance não precisa de uma equipe para cuidar dele? Então, eu tenho o meu personal para cuidar do meu corpo, eu tenho o meu
fisioterapeuta para cuidar do meu corpo semanalmente, eu tenho meu terapeuta para cuidar da minha cabeça, eu tenho meu nutrólogo para cuidar dos meus hormônios, das minhas vitaminas e etc. Eu tenho meu gastro, porque a maior parte dos executivos tem problemas no Sim. estômago grave. Eu tenho problema de pressão desde os 30 anos, que é uma questão genética, então eu tenho o meu cardiologista. Então, eu tenho uma equipe que cuida de mim. E isso faz com que eu tenha uma consciência muito grande do que está acontecendo comigo naquele momento, tanto do ponto de vista mental quanto do ponto de vista físico. E isso me ajuda a tomar decisões, me ajuda eu ficar o mais equilibrado possível no meio dessa loucura toda. Então, assim, ser um executivo não é sair fazendo. Não é, vou sair fazendo, apagando incêndio. Você tem que ter esse planejamento. Se você tiver muito bem estruturado essa questão de autoconhecimento, mais um planejamento de carreira, você vai entender o que te faz bem e o que faz mal. Baseado nisso, você vai tomando decisões na sua vida. Sim, eu acho que isso está muito correlacionado com o que você falou de ter uma vida só, né? Sim. Porque, normalmente, as pessoas... Por exemplo, eu tinha essa opinião de vida pessoal profissional, mas parando para pensar faz muito sentido. Porque, às vezes, se você vê, vida profissional, aí você não cuida de nada, né? Tipo, Exato. A pessoa fica 100% focada no trabalho, não faz um exercício físico, não faz uma terapia, não faz nada, é só trabalho, porque ela pensa assim, quando eu acabar isso, aí eu vou ter tempo para olhar para mim. E faz muito mais sentido, é muito mais saudável, né? Pensar num balanço entre esses dois. Meu pai, ele morreu com 58 anos. Trabalhou demais a vida toda. E ele morreu quando ele se aposentou. Então, assim, não dá para você esperar o momento certo para você se divertir. Você tem que se divertir no trabalho. Não dá para você esperar o melhor momento do mundo para você se dedicar no trabalho. Muitas vezes você vai ter que renegar um pouco a sua vida pessoal por conta do trabalho também. E espero que isso aconteça enquanto você tenha saúde. Pelas duas coisas, né? Tanto para você se divertir quanto no trabalho. Né? E hoje tem tantas opções, né? Que às vezes a pessoa não está feliz ali, mas tem tantas outras. O mundo está tão diferente, né? Por exemplo, da época que você citou, que as pessoas conseguem migrar. Eu queria finalizar, a gente finaliza com um ping-pong, que é uma perguntinha são 5 perguntas, e aí você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Vamos lá. Um sonho. Ver meus filhos crescerem. Um arrependimento. Eu falo que eu não tenho arrependimento na minha vida porque eu acho que tudo foi aprendizado. Assim, eu fiz muitas coisas erradas da minha vida. Assim, abdiquei de amigos, de pessoas e tudo mais, mas tudo é um aprendizado. Então, não me arrependo de nada. Assim. Um hábito diário. Ter uma manhã lenta. A manhã lenta é a melhor coisa para o dia. Eu estou mudando para o Itaim porque eu quero ter uma manhã lenta para ficar do lado da escola das crianças. Faz diferença mesmo. Total. Uma dica para quem está entrando na nova economia. Se adaptem. Se adaptem. Não tem receita de bolo. As pessoas que têm mais sucesso na nova economia são as pessoas que se adaptam a ela e que não chegam lá achando que vão... Porque no primeiro dia que você entra na nova economia, você acha que a gente é um bando Vem várias perguntas na minha cabeça, várias palavras na minha cabeça, mas eu não quero falar. Mas vocês acham que a gente é um bando de incompetente. No terceiro dia, você faz parte do bando de incompetente, porque tudo que a gente não está fazendo tem um motivo da gente não estar fazendo, entendeu? Então, se adaptar é super importante. Justo. Uma tendência de mercado que quem está começando precisa prestar atenção. AI. AI vai mudar a vida de todo mundo. Eu acho que a primeira e eu acho que essa não é nenhuma tendência. Todo mundo tem que falar um segundo idioma. É obrigado, gente. Se você não fala inglês... Se por mais... AI daqui a pouco vai estar falando inglês. Pô, mas AI não vai dominar a sua vida do jeito que você está achando, vai fazer tudo para você, porque aí você se torna descartável, né? Então, assim, se você não quer se tornar descartável, mas entendam tendências de AI. E eu acho que, assim, comece pelo básico. Baixem o ChatGPT, Gemini, tem, acho que, algumas ferramentas boas. Comecem a usar ali, comecem a usar com texto, vão para imagens, comecem a automatizar parte do seu dia a dia. A partir desse ponto, vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar. E quem não souber lidar com a inteligência artificial, daqui 1 ano não é
como a internet, que demorou 5, 10 anos. Daqui um ano, muito provavelmente vai estar muito obsoleto no mercado de trabalho. Então, AI é a tendência do momento. Muito legal, nossa, adorei. Que bom. Eu amei o nosso papo, amei saber sobre essa história. Acho que teria mais 1 milhão de horas que a gente poderia estar sentado aqui conversando, assim, de uma lista, um montão de coisas que a gente poderia conversar, mas acho que foi super construtivo, achei super interessante saber a sua trajetória, saber como que você começou, também pegar dicas, insights, né, para quem quer, por exemplo, chegar numa cadeira igual você chegou, ou quer fazer essas transições, finalizar com essa questão de ter determinação, disciplina, né? E uma frase que eu vi que você falou um dia num podcast que ninguém barrou os seus sonhos, ninguém barra os seus sonhos. Então, é isso. Se você tem vontade, é fazer, igual você falou, putz, talvez pegar essa dica dos 5 anos, né? Fazer um planinho ali para você ir chegando aos poucos aonde você quer chegar. Então, super obrigada por essa conversa. Eu que agradeço, foi ótimo e seguimos por aqui. Bom, espero que tenham curtido. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e até o próximo.